Esta é a parte 7 da aula que estamos trabalhando sobre as estratégias de escolarização nas camadas superiores, nas elites. Vamos ver algumas estratégias escolares das duas frações que estamos estudando aqui. Então, a fração A, que é a fração da elite empresarial, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar só a fração A, depois a gente volta para falar da fração B. Na fração A, normalmente essas famílias pagam escola privada para os filhos, mas é um tipo especial de escola. Uma escola privada onde as metodologias são compatíveis com as dificuldades de aprendizagem. A preferência dos pais não recai sobre os colégios particulares de maior reputação por suas exigências acadêmicas e por aparecerem habitualmente como campeões nos rankings de aprovação nos vestibulares mais concorridos. Ainda falando do extrato A, os pais pagam o professor particular para socorrer em caso de sufoco, se o filho ficar de recuperação ou se houver o risco de uma reprovação. Mas não há primazia aos investimentos educativos que demandem tempo e atenção, porque o pai, normalmente, e a mãe, eles são empresários. Então, eles não têm muito tempo para dar atenção para os filhos. Ou mesmo quando a mulher, a mãe, não é empresária, muitas vezes essas mulheres são tão ricas que elas têm babá, elas têm empregada, elas têm o chofer, elas têm a babá que acompanha o filho até o parquinho, acompanha o filho. Muitas dessas mulheres não são elas que se ocupam da educação dos filhos. Elas se ocupam de outras coisas, né? Chás beneficentes, ou então vai para o cabeleireiro, vai para o shopping, enfim. No extrato A, os filhos de empresários conciliam os estudos com as atividades profissionais. Muitas vezes são donos do próprio negócio. É comum que o pai, para treinar o filho para se tornar o herdeiro da grande empresa, não esquece que são empresas multimilionárias, né? São grandes conglomerados de empresas. O pai já, desde que o filho é adolescente, criança, 10 anos, 11 anos, 12 anos, o pai já incentiva o filho a aplicar na bolsa de valores, já dá um dinheiro para ele se tornar um aplicador, ou para ele montar o próprio negócio dele. Ou então, o pai já leva o filho para dentro da empresa e já começa a treinar o filho passa por diferentes setores da empresa. É comum o pai colocar o filho para trabalhar, né, assim, em setores de produção mesmo da empresa, para o filho já conhecer. Na verdade, ele não vai tanto para trabalhar, mas ele vai mais para estar familiarizado com o ambiente, com a produção, enfim. Isso no extrato A. Enquanto a menina fica em casa estudando, o menino vai ajudar o pai. Isso acontece também. Vamos voltar lá para ver agora a diferença do extrato B, olha, em relação às estratégias escolares. O extrato B são as elites culturais, né? Então, essas elites culturais investem muito na escolarização, mas também investem em poupança e bens materiais. Investem em escola privada de alto prestígio, com altos resultados nos vestibulares mais concorridos. Altos investimentos financeiros na escola, as mensalidades são muito altas. Encorajamento, exortação ao esforço escolar, professor particular. Só que o professor particular aqui no caso, não é só em caso de emergência. Esses meninos e meninas, eles têm professor particular o tempo todo, todos os dias, para tirar as dúvidas, fazer as tarefas, estudar para as provas, enfim. A educação escolar se configura como uma continuação da educação familiar, transmissão doméstica e precoce do capital cultural. O capital cultural é transmitido em casa de forma precoce, desde que a criança é pequena. Então, a educação escolar é uma continuação da educação familiar. Muitas vezes, o que a criança vai estudar na escola, ela já viu em casa, inclusive. Conhecimentos das hierarquias que distinguem as ramificações escolares do ponto de vista da qualidade acadêmica, do prestígio e do retorno financeiro. Familiaridade com o sistema escolar, com um tipo específico de capital cultural. Influência do capital social. Bom, essas famílias, os pais são altamente escolarizados, as mães também, muitas vezes em escolas de alto prestígio, então eles conhecem todos os trâmites de como faz para entrar aqui, para entrar naquela instituição, naquela outra. Eles têm todos os conhecimentos do sistema escolar. Formulação de estratégias de forma a orientar a trajetória dos filhos. Muitas vezes, o filho, ao nascer, o pai já traça toda uma trajetória de escolarização que ele quer para o filho. Quando que o filho vai começar a estudar isso ou aquilo. Na verdade, muitos desses pais, eles são bilíngues,
Às vezes eles são até poliglotas, esses pais. E em casa, eles já começam a ensinar uma língua estrangeira para o filho. Então, além de aprender a língua natal, né, de uma forma muito erudita, muito culta, os pais também falam numa segunda língua dentro de casa com os filhos. Existe também a mudança de estabelecimentos, os pais acharem que aquela escola não está boa, não está, né, atendendo às expectativas, eles mudam o filho de escola. E a escolha do curso superior, os pais influenciam muito nessa escolha. Bom, agora voltando para o extrato A, que é o extrato das elites empresariais, numerosos estudos designaram, pelo termo reprodução social, os mecanismos que, por exemplo, permitem a transmissão maciça das posições de poder no seio das classes privilegiadas. Para o sucesso escolar, parece que o capital cultural é mais determinante do que o capital econômico. Assim, se a classe dominante define-se, principalmente, pelo volume do capital econômico, e, todavia, se o seu capital cultural for relativamente fraco, ela poderá sofrer a concorrência no campo escolar por outro grupo social mais bem fortalecido em capital cultural. Para manter sua posição dominante em relação ao conjunto da sociedade, a classe dominante deve reconverter uma parte de seu capital econômico em capital cultural, capital social e capital simbólico. Então, essa classe economicamente mais favorecida, ela vai investir bastante em capital cultural, capital social e capital simbólico. Aqui na fração da classe B, que é a fração das elites culturais, o capital econômico permite o acesso a determinados estabelecimentos de ensino e a certos bens culturais raros. Os filhos obtêm resultados escolares tanto mais brilhantes, quanto mais elevado for o nível cultural e escolar dos pais. O período de lazer também é sempre um período de aprendizagem. Então, o filho faz cursos de música, de teatro. Bom, já falei dessa questão do desenvolvimento da confiança em si, da serenidade e da formação para o empreendedorismo. Os alunos com problema de aprendizagem são objeto de uma atenção bem particular, a fim de que obtenham a qualquer preço o diploma. Eles têm aulas sob a forma de tutoria, inclusive. Eles têm um professor particular. Tempo totalmente preenchido. Os pais das elites culturais, eles gostam de preencher o tempo do filho com leitura, escrita, vai fazer kumon, vai fazer aula de piano, vai fazer aula de desenho, enfim. Maneira de ser na vida social, de se comportar e de se impor sem parecer ser cortesia. Para a família, os progressos na equitação, por exemplo, eram mais importantes do que os progressos na escola. Opa, aqui teve uma troca. Esse daqui não é daqui do extrato B, esse aqui é do extrato A. Ensinamentos sobre investimentos na Bolsa de Valores podem ser dados em um passeio no parque com um dos avós. Isso é comum acontecer. Vou interromper aqui e continuamos no próximo vídeo.